7. Rubin Imperium, Centros de Gravidade. Os líderes do Institute for Police Studies, IPS, e do Transnational Institute, TNI, deram passos ousados para transformar intelectuais, jornalistas e políticos em defensores do marxismo cultural. Juntos, esses professores, repórteres e autoridades eleitas de esquerda roubaram do povo americano a história da nação e outros elementos importantes da cultura. As escolas públicas e universidades americanas, a família nuclear e Deus continuam na lista de alvos coletivos desse grupo. Enquanto isso, guiados pelo IPS e suas ramificações e parceiros estratégicos, intelectuais, jornalistas e políticos da extrema esquerda atuam em conjunto promovendo um programa furtivo inspirado na fórmula de Antônio Gramsci para a transformação cultural. Novos mestres da destruição enchem a cabeça de seus alunos com supostos males da América corporativa e apresentam o socialismo como se fosse uma espécie de antiácido para temperar o capitalismo. Os jornalistas inclinam discretamente suas reportagens aos objetivos estratégicos da revolução cultural inspirada pelo IPS, manipulando a opinião pública em vez de atuarem como os olhos e ouvidos do povo sobre questões nacionais e internacionais importantes. Paralelamente, políticos de esquerda moldam a legislação contemporânea de forma a corroer a infraestrutura do Congresso e da Constituição, bem como dos governos estaduais e locais, apoiando a agenda radical progressista socialista marxista. A mensagem de Gramsci, de que uma sociedade comunista é melhor alcançada por meio da transformação cultural, não passou despercebida pelo IPS. O Instituto desempenhou um papel importante na transformação cultural nos Estados Unidos ao promover um processo gradual de radicalização da superestrutura social das instituições burguesas. Esse processo transformaria os valores e a moral da sociedade, que, uma vez enfraquecidos, abririam as fundações políticas e econômicas do país à destruição e reestruturação. Segundo S. Stephen Powell, em seu livro marcante Covert Cadre, que expõe o funcionamento interno do IPS, o Instituto tem sido uma liderança da esquerda radical aplicando o plano de guerra cultural de Antônio Gramsci há muitos anos. Como uma força relativamente desconhecida, o IPS vem trabalhando incansavelmente para mudar a cultura política americana e dobrar as políticas públicas. Enquanto o IPS não encontra inimigos à esquerda, considera o anticomunismo uma ideologia perigosa. Há uma consistência entre a forma como o IPS opera e a atividade revolucionária defendida pelo comunista italiano Antônio Gramsci. Para ambos, é importante infiltrar instituições autônomas, escolas, mídia, igrejas, grupos de interesse público, a fim de transformar radicalmente a cultura, que determina o ambiente no qual políticas e econômicas são postas em prática. Karl Boggs aconselhou seus leitores, em 1976, a prestarem atenção à filosofia criativa e dialética de Gramsci, seu conceito inovador de hegemonia ideológica e sua sensibilidade à dimensão oculta da consciência de massa, sua concepção totalizante do processo revolucionário. Tudo isso constitui uma teoria expansiva da revolução cultural. A fórmula de Gramsci para a penetração furtiva da sociedade com a doutrina revolucionária progressista socialista marxista, e para a realização de múltiplas ações que levarão à transformação da cultura vigente nos Estados Unidos, é precisamente a razão de ser do IPS e do TNI. Suas ações nas últimas 4 décadas alcançaram ganhos significativos, e talvez em breve levem à captura da presidência americana. Eles conseguiram colocar vários de seus agentes de influência em altos cargos nas administrações Clinton, incluindo Tony Lake, Samuel Berger e Morton Alperin, e seu homem John Kerry por pouco não derrotou o presidente George H. Bush na eleição presidencial de 2004. Sem se deixar abater, a esquerda progressista socialista marxista ligada ao IPS iniciou sua campanha para a eleição de 2008 em 20 de janeiro de 2005, o dia em que o presidente Bush tomou posse para seu segundo mandato. Boggs também alertou seus leitores de esquerda, em 1976, que o que Gramsci antecipou, e que se tornou a realidade do capitalismo contemporâneo, é a importância da luta pela hegemonia ideológica e força cultural e dominação pela ordem político-social existente como pré-condição para a transformação socialista. Ele também descreveu a predominância da ordem vigente nas sociedades capitalistas, mais claramente presente nos Estados Unidos, mas também evidente na Europa Ocidental, no Canadá e no Japão. Citando Franz Surman, cuja filiação com o IPS se deu por meio de seu porta-voz na costa oeste, o Pacific News Service, Boggs reforça seu ponto principal. As revoluções não começam com o estrondo da tomada do poder, isso é o seu desfecho. Eles começam com ataques à ordem moral política e à hierarquia tradicional de classes. Tem êxito quando a estrutura de poder, assolada por suas próprias contradições insolúveis, já não consegue atuar de maneira legítima e eficaz. Costuma-se esquecer que o Estado muitas vezes foi resgatado no passado pela ordem moral política e pela hierarquia de classes, autoridade, que o povo ainda aceitava.
Se há um propósito obstinado que move o Institute for Police Studies e sua organização irmã no exterior, o Transnational Institute, é a completa reformulação, de cima a baixo, dos Estados Unidos, incluindo suas normas sociais, tradições culturais, motor econômico e sistema político, de acordo com princípios socialistas. As pessoas atraídas pelo IPS e pelo TNI encontram-se à margem da sociedade convencional e da vida nos Estados Unidos. Suas vidas baseiam-se em algo parecem sempre estar contra e raramente a favor de ações sociais corretivas, a menos que estas se enquadrem em algum dos paliativos frequentemente repetidos pela esquerda em nome da justiça social ou de uma revolução cultural furtiva. Quem são os progressistas socialistas marxistas? A luta para aplicar a fórmula de Antônio Gramsci para uma transformação cultural gradual e furtiva que levará os radicais progressistas socialistas marxistas ao poder nos Estados Unidos está em curso há algum tempo. Gramsci era categórico ao afirmar que uma revolução socialista teria de ser construída pela ação humana a fim de varrer todos os componentes da velha ordem, o cultural, assim como o econômico e o político, explicou Boggs. Se o socialismo pretende afirmar sua hegemonia ideológica, deve criar sua própria cultura, como parte integrante de um processo revolucionário total. Para tanto, deve se apoiar em correntes embrionárias de protesto e revolta cultural. Isso significa que atores humanos devem realizar ações contra-hegemônicas contra o controle mental burguês exercido sobre a classe trabalhadora existente por meio de um monopólio da imprensa e de outras alavancas de influência. Para levar a cabo a ação contra-hegemônica exigida para a revolução cultural, Gramsci dizia ser necessário educar as massas populares por meio de uma variedade de estruturas e atividades, como sindicatos, mídia, escolas, igrejas e a família. Somente assim seria possível derrubar os interesses de classe dominantes no sistema vigente de valores, crenças e moral. É exatamente isso que o Institute for Police Studies e as contemporâneas correntes embrionárias de protesto e revolta cultural almejam. Para Gramsci, a mídia de massa desempenhava um papel crucial na educação, leia-se, propaganda, das massas. Gramsci fundou o jornal Ordine Nuovo em 1919, que declarava que o aspecto da luta de classes na Itália caracteriza-se atualmente pelo fato de que os trabalhadores industriais e agrícolas estão decididamente determinados, em todo o país, a colocar em pauta a questão da propriedade dos meios de produção de forma explícita e violenta. Recrutar novos membros e vozes para o plano de ação progressista socialista marxista para os americanos também constitui um objetivo vital gramsciano. Uma nova cultura é criada não apenas por descobertas originais individuais, mas também pela ampla propaganda dessas verdades já descobertas, explicou Calmarzani em O Marxismo Aberto de Antônio Gramsci. Essas verdades devem ser socializadas, para que possam resultar em ação e ser integradas à estrutura crescente de uma nova ordem moral e intelectual. Para Gramsci, era fundamental, a longo prazo, difundir uma visão de mundo socialista por meio da educação das massas e do uso da mídia, incluindo uma compreensão crítica abrangente da sociedade existente, uma visão de futuro e um senso estratégico de como chegar lá, escreve Karl Boggs. Gramsci buscava incorporar a teoria em uma nova linguagem popular, onde se funda, em última instância, a ligação entre política e filosofia. Ele explicou que, na visão de Gramsci, a dominação de classe é exercida tanto por meio da coerção física, ou da ameaça dela, pelo aparato estatal quanto, especialmente em sociedades capitalistas avançadas, pela educação, pela mídia, pelo direito, pela cultura de massa etc., que assumem um novo papel. Na medida, portanto, em que fenômenos superestruturais como crenças, valores, tradições culturais e mitos funcionam em nível de massa para perpetuar a ordem existente, segue-se que a luta pela libertação deve enfatizar a tarefa de criar uma visão de mundo contra-hegemônica, ou que Gramsci chamava de nova cultura integrada. Progressistas se autodenominam assim para se diferenciarem dos liberais. Ao mesmo tempo, no entanto, verdadeiros liberais são recrutados por progressistas que minimizam sua orientação gramsciana ou sua afinidade com aspectos centrais do socialismo e do marxismo. Então, quem são os progressistas americanos? De acordo com o Culture and Media Institute, sediado na Virgínia, os progressistas representam apenas 17% do público e defendem uma abordagem humanista ou secularizada da vida. Para os progressistas socialistas marxistas, crenças religiosas profundas são desnecessárias para viver uma vida boa e moral. Seu humanismo secular baseia-se na crença de que o homem deve adorar o homem e viver suas vidas de acordo com seus próprios princípios pessoais, mesmo quando esses princípios contradizem os ensinamentos de Deus. A moralidade cai em uma zona cinzenta situacional, não é um valor absoluto. O indivíduo é a autoridade final sobre suas ações, não Deus ou a lei. Surpreendentemente,
53% dos progressistas socialistas marxistas dizem acreditar em Deus. Mas 1/3 afirma não acreditar em Deus, número 4 vezes maior que os 8% de descrentes na média nacional. Os progressistas socialistas marxistas também se diferenciam dos 31% dos mais religiosamente observantes dos Estados Unidos, os ortodoxos, e dos 46%, os independentes, que não aderem completamente nem ao sistema de valores progressista nem ao ortodoxo. Quando os três grupos foram comparados, a pesquisa do Culture and Media Institute com 2.000 americanos, feita por telefone e internet, revelou que um número substancialmente maior de progressistas socialistas marxistas admite estar disposto a agir desonestamente na vida cotidiana. Apenas cerca de 2/5, metade do número dos religiosamente observantes, acreditam que é sempre errado violar a lei. 45% consideram admissível quebrar leis que julgam ultrapassadas ou acreditam que violá-las não causaria dano real a ninguém. 10% dos progressistas dizem que as pessoas não deveriam obedecer a leis que consideram desnecessárias e estúpidas. E 45% dos progressistas socialistas marxistas acham aceitável trapacear na conta de um restaurante quando o garçom não anotou todos os itens. Quase metade aceitaria um emprego pago em dinheiro para evitar o pagamento de impostos. E 17% acreditam que adultos deveriam poder usar qualquer tipo de droga, mesmo que legal. Além disso, apenas 10% dos progressistas socialistas marxistas que responderam à pesquisa sobre valores se identificaram como pró-vida. Apenas 15% achavam que a homossexualidade era errada. E somente 20% eram contra o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Centros de gravidade. O Institute for Police Studies, operando sob a orientação do Império Rubin, expandiu-se por mais de 4 décadas ao atrair uma ampla gama de agentes sociais-chave sob sua proteção. 3 centros de gravidade fornecem as principais forças do Império para uso na condução de seus apoiadores, intelectuais, principalmente os professores marxistas das universidades e faculdades americanas, jornalistas da grande mídia e da imprensa alternativa, e políticos eleitos nos níveis federal, estadual e local. Esses centros de gravidade são integrados e mutuamente reforçados no impulso ideológico do Instituto para a Transformação Cultural dos Estados Unidos e a eventual governança progressista socialista marxista. Um triângulo de ferro composto por intelectuais radicais, jornalistas companheiros de viagem e políticos inclinados à esquerda fornece a base essencial para gerar uma revolução cultural que torna a liberdade individual condicional e reestruture a democracia para satisfazer os objetivos sociais e políticos do movimento progressista socialista marxista. Esses 3 pilares estão parcialmente ocultos em um mundo sombrio de negação e dissimulação. Trazer tudo à luz do dia é um pré-requisito para compreender como esse mundo sombrio opera por meio de milhares de ativistas de esquerda. Eles trabalham todos os dias, corroendo as forças culturais dos Estados Unidos em uma tentativa de implantar suas ideias radicais de esquerda no corpo político. A esquerda atual não se impressiona com o fato de que seus irmãos e irmãs que carregaram as bandeiras de Karl Marx, Vladimir Lenin, Mao Tse-tung, Fidel Castro e outros no século passado foram, no fim das contas, responsáveis pelo assassinato de 100 milhões de pessoas inocentes ao redor do mundo. Essas mortes ocorreram pelas mãos daqueles que empunhavam a espada do comunismo em uma mão e o martelo e foice na outra. Afinal de contas, diz a esquerda radical, o comunismo do século XX não foi um teste justo do socialismo. Os esquerdistas acrescentam que ao aplicar a fórmula de transformação cultural de Antônio Gramsci, conseguimos criar um movimento em direção à renovação e ressurgimento marxista no século XXI. A pergunta hipotética e aberta que fica é, depois que a esquerda contemporânea alcançar com sucesso o poder em países-chave do Ocidente, quantas pessoas mais terão de morrer em miseráveis gulags para satisfazer a sua ideia de progressismo-socialismo-marxismo? Intelectuais. Para Antônio Gramsci, os intelectuais revolucionários, ou as massas devidamente educadas, devem criar o socialismo. A perspectiva de base de Gramsci defendia uma transformação cultural ascendente, ao longo do tempo, que moldaria uma ordem política contra-hegemônica. Assim, a filosofia da praxis de Gramsci busca fundir intelectuais e massas naquilo que ele chamou de unidade orgânica. E Gramsci argumentava, como escreve Karl Boggs, que para serem eficazes, os intelectuais devem ser parte orgânica da comunidade, devem articular novos valores dentro da linguagem e dos símbolos compartilhados pela cultura mais ampla. Os intelectuais revolucionários levariam os novos modos de pensar desenvolvidos pela esquerda sociedade burguesa e forneceriam orientação teórica às lutas de massa que se aproximam. Os intelectuais orgânicos, aqueles que são inerentemente parte da classe trabalhadora e que convivem com as massas, servem como uma salvaguarda contra o surgimento de elitismo e isolamento político. É por meio desse mecanismo, explicou Karl Boggs em Gramsci's Marxismo, que novas ideias,
seriam integradas ao próprio tecido da cultura proletária, dos estilos de vida, da linguagem, das tradições etc., pelos revolucionários que, por sua vez, trabalhavam e viviam dentro do mesmo ambiente. Em outras palavras, os intelectuais orgânicos liderariam e, ao mesmo tempo, representariam a existência social cotidiana da classe trabalhadora. Em Radical 100, David Horowitz descreveu a infiltração da extrema esquerda nas faculdades e universidades americanas após a implosão da União Soviética em 1991. Tornaram-se agentes de influência para a renovação e reemergência do marxismo nos Estados Unidos e além. A situação nas universidades era deplorável. Os marxistas e socialistas que haviam sido refutados pelos fatos históricos agora ocupavam cargos vitalícios como parte do establishment acadêmico. O marxismo produziu os regimes mais sangrentos e opressivos da história humana. Mas, após a queda, como comentou um observador irônico, havia mais marxistas nas faculdades americanas do que em todo o antigo bloco comunista. Escondidos atrás de máscaras acadêmicas, esses professores progressistas socialistas marxistas, modernos intelectuais orgânicos, envenenaram a mente de milhões de estudantes com propaganda gramsciana marxista anti-americana. Dos cerca de 617 mil professores universitários nos Estados Unidos em 2006, David Horowitz estimava que entre 25 mil e 30 mil eram de extrema esquerda. Ao se contabilizar o número de estudantes universitários que passavam pelas salas de aula desses mestres da destruição a cada ano e o número de leitores influenciados por seus escritos radicais, Horowitz concluiu que cerca de 3 milhões de pessoas poderiam ser influenciadas anualmente. O viés esquerdista nas universidades americanas também se manifesta na filiação partidária dos professores em departamentos mais relevantes para a cultura democrática americana: economia, história, inglês, ciência política, sociologia, psicologia e antropologia. Em 2002, por exemplo, havia 54 professores de esquerda contra 3 de direita na Brown University. A disparidade entre esquerda e direita era evidente em outras instituições: Universidade de Stanford, 151 contra 17, Universidade Cornell, 166 contra 6, e Universidade da Califórnia em San Diego, 99 contra 6. Uma falta semelhante de diversidade e um viés pró-esquerda também estavam presentes na Penn State, na Universidade de Maryland, na Universidade do Colorado em Boulder e em muitas outras instituições de ensino superior do país. Os marxistas à frente de associações profissionais refletiam a mudança de foco da academia para uma espécie de pseudo-sociologia da opressão de raça, gênero e classe, explicou Horowitz. A missão da universidade agora era a da transformação social. Não apenas a política radical tornou-se a moeda intelectual do pensamento acadêmico, continuou Horowitz, mas as faculdades, administrações e departamentos tentavam recrutar estudantes para suas agendas políticas. Em depoimento à Câmara dos Representantes do Kansas durante uma audiência sobre liberdade acadêmica, Horowitz explicou que departamentos e campos acadêmicos inteiros não estão mais dedicados a empreendimentos intelectuais, mas tornaram-se centros de treinamento ideológico e recrutamento para causas radicais. Assumindo o papel de intelectuais revolucionários, esses professores radicais atuam como companheiros de viagem gramscianos na promoção de ações para destruir os valores que sustentam a identidade americana. Transformando o politicamente correto em ferramenta de controle da fala e da mente, a esquerda radical ameaça destruir a liberdade individual ao impor restrições draconianas à liberdade de expressão. Desde o ensino fundamental, crianças são incentivadas por seus professores a reagir emocionalmente, em vez de analisar logicamente, diante de uma ampla gama de questões, do meio ambiente à população em situação de rua. Nossas crianças estão sendo treinadas para serem ovelhas e responderem automaticamente a palavras que tocam cordas emocionais, observou Thomas Sowell. Estamos sendo preparados para sermos feitos de bobos por qualquer um que queira continuar de onde os movimentos totalitários do século XX pararam. Caso alguém se atreva a expressar uma opinião que viole o código de fala da esquerda radical sobre determinados grupos étnicos e sociais, desafiando tacitamente a ortodoxia cultural da esquerda, pode esperar ter sua reputação destruída e ser publicamente humilhado, sendo rotulado de racista, homofóbico ou coisa pior. Contudo, um dos mais gritantes crimes de ódio praticados nos Estados Unidos, um crime de ódio por omissão, é a distorção promovida pela esquerda radical do registro histórico do comunismo americano e da espionagem soviética nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Escritos como o Livro Negro do Comunismo, que documentam 100 milhões de mortos pelas mãos de governos e revolucionários comunistas, sendo 20 milhões apenas pela União Soviética, mal chegaram a ser vistos nas universidades americanas. Revisionistas americanos, em sua maioria marxistas instalados em faculdades e universidades por todo o país,
ignoram ou rejeitam os comentários e conclusões da obra. Por quê? Seria por má qualidade dos autores? Não, esse definitivamente não é o caso, pois grande parte das pesquisas bem documentadas do Livro Negro foi extraída dos próprios arquivos da União Soviética, e os crimes do comunismo do século XX foram registrados por estudiosos europeus de alto nível. Os professores americanos John R. Lynes e Harvey Clare apresentaram uma argumentação sólida em seu livro Indenial, de 2003, mostrando que aqueles que ocupam posições de destaque no ensino superior e na vida cultural americana abertamente aplaudem e justificam os regimes comunistas assassinos. Esses revisionistas, como chamam Lynes e Clare, veem os Estados Unidos como uma nação que usa a democracia para mascarar sua opressão capitalista e imperialismo agressivo. Os revisionistas tendem a ver o marxismo-leninismo como uma encarnação das fantasias utópicas da humanidade. Segundo eles, os comunistas americanos foram alguns dos mais heróicos combatentes pela justiça social na história do país. Como consequência da horrenda desonestidade intelectual que permeia a cultura acadêmica americana, os guardiões revisionistas dos periódicos profissionais asseguram que os escritos publicados reflitam ou, ao menos, não contradigam a grande mentira que os professores radicais construíram. Em vez de confrontar e debater as novas informações disponíveis sobre o comunismo americano e a espionagem soviética no passado, os revisionistas acadêmicos ignoram as evidências oriundas dos arquivos do Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscou e da decodificação dos cabos diplomáticos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial. Estes últimos revelam numerosos americanos nos mais altos escalões do governo federal atuando como agentes de espionagem para a União Soviética. Os historiadores do comunismo americano estão entre os revisionistas mais descarados. Apesar dos fatos extraídos dos arquivos russos desde 1992 e das informações corroborativas divulgadas pelo FBI, muitos revisionistas recusam-se a reconhecer que a União Soviética financiava secretamente o Partido Comunista dos Estados Unidos, bem como indivíduos e organizações de fachada. John Barron registrou os 28 milhões de dólares transferidos ao Partido Comunista Americano pelo Partido Comunista Soviético em seu livro Operation Solo, The FBI's in the Kremlin. Esse relato envolvente de intriga, espionagem, contra-inteligência e emoções humanas certamente deveria ser candidato a um premiado filme. No entanto, os produtores de Hollywood parecem relutantes em ampliar a consciência dos americanos sobre espionagem soviética nos Estados Unidos e os perigos que ela representava. Ou, talvez, simplesmente não consigam se forçar a dizer nada de positivo sobre o FBI. Afinal, saudar a penetração do FBI na liderança soviética e em seu programa de espionagem poderia estourar alguns dos grandes mitos convenientes sobre o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, que levaram à inclusão de agentes de propaganda soviética nos filmes americanos nas listas negras. Os revisionistas continuam resistentes às novas evidências que documentam as medidas extremas tomadas pelos novos comunistas americanos, aqueles da vertente gramsciana, em apoio à espionagem soviética. Essa enganação descarada dos estudantes americanos e da população em geral é injustificável. Trata-se do pior tipo de traição, a traição por omissão. As generalizações excessivas, declarações imprecisas, doutrinação em lugar de educação, negações, evasivas, olhares desviados e cenários impossíveis apontam todos para uma traição acadêmica aos Estados Unidos. O confronto militar entre a OTAN e a União Soviética pode ter terminado, mas a guerra de ideias entre marxismo, leninismo e gramscismo de um lado e o americanismo do outro continua. John R. Lynes e Harvey Clare, dois dos maiores historiadores do comunismo americano, vincularam o movimento contemporâneo progressista socialista marxista ao comunismo da Guerra Fria. Eles caracterizaram sua própria busca intelectual pela verdade como uma ilustração de como uma cultura acadêmica alienada e politizada compreende mal e distorce o passado dos Estados Unidos, e do papel crucial desempenhado pelos guardiões históricos, como os periódicos profissionais, na deformação da memória cultural para ajustá-la aos preconceitos ideológicos do establishment acadêmico. Eles afirmam categoricamente: este livro, Indenial, dá um passo atrás para mostrar como estudiosos intelectuais contemporâneos falharam em confrontar novas evidências sobre a história do comunismo americano e da espionagem soviética. O comunismo, enquanto fato social, está morto. Mas o comunismo, como um amável fragmento da visão de mundo progressista, continua vivo, dando vida a fantasmagóricas ilusões e distorções históricas que sustentaram aquela ideologia assassina e opressiva. A Guerra Fria intelectual, infelizmente, não acabou. Os revisionistas acadêmicos que colorem a história do comunismo americano com tons benignos veem seu ensino e escrita como preparação de uma nova geração de radicais para a tarefa de derrubar o capitalismo e sua ordem constitucional democrática em nome da justiça social e da paz. Continuando a lutar a Guerra Fria na história,
pretendem reverter a vitória do Ocidente e convencer a próxima geração de que o lado errado venceu, preparando o terreno para uma nova luta. Jornalistas. Muitos na mídia americana auxiliam e encobrem a revolução cultural silenciosa da esquerda radical. Alguns desses acólitos são anônimos, outros, não. Alguns operam tão profundamente nas sombras que sua propaganda passa despercebida ou são erroneamente rotulados como liberais por comentaristas tolos, tão apavorados, ou talvez discretamente cúmplices, com o martelo do politicamente correto que mergulham numa vala mental de generalizações. Como resultado, Robert Lesher, diretor do Center for Media Affairs, observa que o público acredita que a mídia é tendenciosa e arrogante, tentando lhes dizer não os fatos, mas também o que pensar. Algumas das vozes progressistas socialistas marxistas emanam de revistas alinhadas à esquerda como Mother Jones, The Nation, Progressive e In These Times. Outras, muitas vezes fontes de propaganda mais enganosas, estão presentes na grande mídia, onde notícias enviesadas ajudam a moldar opiniões em apoio à agenda revolucionária da esquerda. Alguns dos candidatos a prêmios de falta de objetividade podem incluir as principais redes de televisão e a CNN, o Washington Post e o New York Times, a National Public Radio e a televisão pública dominada pela esquerda. Essas vozes propagandísticas podem ser vistas como esforços legítimos para satisfazer duas tarefas principais da filosofia da praxis de Gramsci: combater as ideologias modernas e educar as massas populares. Essa distorção das notícias é reforçada por uma Hollywood progressista que promove um bombardeio incessante contra os valores tradicionais dos Estados Unidos. De acordo com uma pesquisa com 2.000 adultos realizada pelo Culture and Media Institute, 73% dos americanos culpam Hollywood e 54% culpam a mídia pela erosão dos valores. Robert Knight, diretor do Culture and Media Institute, relatou que as pesquisas revelam que, quanto mais os americanos assistem à programação televisiva de Hollywood, mais propensos eles ficam a adotar atitudes permissivas em relação ao aborto e à sexualidade, além de tenderem a considerar que seus problemas são responsabilidade de outra pessoa. Enquanto isso, um grupo de celebridades de Hollywood progressistas, socialistas e marxistas se junta a colegas menos informados no apoio à luta social contínua por uma transformação cultural maciça nos Estados Unidos. A maioria dos americanos acredita, conforme demonstrado pelos entrevistados da National Cultural Value Survey, que a mídia enfraquece os valores morais fundamentais e influencia as pessoas a evitarem assumir responsabilidade por suas próprias decisões e ações. Entre os principais achados da pesquisa estão: 74% dos americanos acreditam que os valores morais declinaram nos Estados Unidos nas últimas 2 décadas, e uma grande maioria responsabiliza a mídia por contribuir para esse declínio. E, 54% dos entrevistados concordaram que a mídia noticiosa tem um impacto negativo sobre os valores morais. Apesar das negativas da elite da mídia, a maioria dos americanos acredita que as notícias são politicamente tendenciosas, afirma Brian Fitzpatrick, editor sênior do Culture and Media Institute, acrescentando que 44% dos americanos dizem que a mídia favorece a esquerda e 17% dizem que favorece a direita. Apenas 27% afirmam que as notícias são equilibradas. Não é de se espantar que o líder britânico Tony Blair tenha comparado a mídia noticiosa a uma fera selvagem que, em grande medida, abandonou a cobertura equilibrada em favor da sensação, do choque e da controvérsia, servindo mal ao público. Nos Estados Unidos, poder-se-ia acrescentar o jornalismo cada vez mais lixo da televisão, com a cobertura interminável das extravagâncias de celebridades de Hollywood como Anna Nicole Smith, Paris Hilton, Britney Spears, O.J. Simpson e muitos outros. Isso também configura um jornalismo preguiçoso, pois é fácil reunir pequenos grupos de especialistas para horas de tagarelice que tomam o tempo destinado à cobertura de assuntos realmente importantes para manter o público informado sobre questões que moldam suas vidas. Mídia tradicional. Uma ameaça crescente à liberdade e à democracia americana se alastra cada dia como resultado da arrogância, poder e falta de responsabilidade de pessoas que se autodenominam jornalistas. Os jornalistas americanos adentraram um mundo sombrio de engano e fraude que apoia os revolucionários progressistas socialistas marxistas. Bernard Goldberg, por exemplo, explica que o viés esquerdista expresso em reportagens dos principais veículos de notícias resulta mais de visões compartilhadas do que de qualquer tipo de conspiração oculta. Essas visões compartilhadas ocorrem dentro de uma caverna de viés liberal que ecoa a visão de mundo progressista socialista marxista. Ex-insider da CBS News, Bernard Goldberg escreve que os telejornais das grandes redes permitem que seus jornalistas 1. Inclinem as notícias para a esquerda. 2. Negarem seu viés enquanto afirmam que seus críticos é que são tendenciosos. 3. Adotem a posição de que, em sua opinião, o liberalismo
do aborto à ação afirmativa, da pena de morte aos direitos LGBT, não é realmente liberal, mas simplesmente razoável e civilizado. E, 4. Promovam preconceito contra conservadores ao dividir os americanos em dois grupos, moderados e lunáticos da direita. Mark Alperin, diretor político da ABC News e filho de fralda vermelha de uma das estrelas brilhantes do sistema solar do Institute for Policy Studies, IPS, Morton Alperin, tropeçou em seu próprio viés. Não se trata de imputar os pecados do pai ao filho, mas, como escreve Lowell Ponte, isso revela um universo inteiro de distorção esquerdista no qual Mark cresceu exposto aos camaradas e às ideias radicais de seu pai. Alperin escreveu um memorando que para muitos, pareceu instruir os repórteres, âncoras e produtores da ABC a inclinar a cobertura, minimizando os erros do candidato democrata à presidência, senador John Kerry, e visualizando negativamente quaisquer erros do candidato republicano Bush. O senador Kerry era o candidato de escolha do IPS e de sua rede esquerdista de estrelas. L. Brent Bozell III concluiu que a mídia liberal tornou-se armas de distorção em massa, citando evidências esmagadoras de que o viés liberal na grande mídia continua sem controle. Ele constatou que o contra-ataque às críticas públicas ao viés liberal da mídia resultou em voltarem suas armas contra os republicanos durante o escândalo Bill Clinton-Monica Lewinsky ou até abandonarem totalmente outras histórias, como no caso de Gennifer Flowers. Bozell concluiu que o principal problema é que muitos membros da mídia se incomodam com os ataques crescentes à sua credibilidade e confiabilidade. A mídia de elite, explicou Bozell, não consegue aceitar ou tolerar o cristianismo praticado pela maioria dos americanos. A cultura popular, seja na televisão, no cinema ou na arte, constantemente ridiculariza e ataca a fé. O cristianismo tornou-se uma instituição a ser exposta, denunciada, atacada e ridicularizada sempre que possível. Essa orientação ideológica mostra que a mídia americana, ao alinhar-se com os ensinamentos de Antônio Gramsci que advogam uma revolução cultural, parece apoiar de forma servil a agenda progressista socialista marxista. O viés anticristão na mídia é tão disseminado, escreve Bozell, que uma emissora pode insultar cristãos na televisão nacional diante de milhões, com impunidade. Os cristãos não representam ameaça alguma a ninguém, exceto aqueles que promovem uma revolução cultural com o objetivo de instaurar um governo socialista que garantiria uma igualdade de miséria para todos os americanos. O que aconteceria com a imprensa livre sob o domínio dos progressistas socialistas marxistas? Às vezes, a mídia não se contenta em simplesmente servir uma dieta diária de viés, e tenta direcionar o curso dos acontecimentos. Quando o governo dos Estados Unidos apreendeu uma criança de 6 anos à força, Elian Gonzalez, e o enviou de volta para o inferno comunista em Cuba, a mídia liberal fez tudo ao seu alcance para obscurecer, negar e encobrir a verdade. As notícias com orientação de esquerda tornaram-se parte da história ao demonizarem os exilados cubanos firmemente anticomunistas que apoiavam de forma tão veemente o direito de Elian de permanecer na América. William M. Segovan escreve que o politicamente correto corrompeu o jornalismo americano. O politicamente correto é a ponta da lança da revolução cultural da esquerda gramsciana, um exemplo da filosofia da praxis de Gramsci e de como a mídia é utilizada em apoio à esquerda na guerra cultural americana. Diversidade e multiculturalismo são pilares do apoio da esquerda à fórmula gramsciana. William M. Segovan explica em Color in the News que os influentes do jornalismo declararam que a diversidade era crucial se a indústria de notícias quisesse cumprir sua missão de serviço à democracia. Assim, a diversidade tornou-se a nova religião no jornalismo, ela abriu a porta para o proselitismo étnico, racial e de gênero. M. Segovan resume a bagunça jornalística ao observar que ao se alinhar tão abertamente com a esquerda cultural em questões polêmicas de diversidade, a imprensa agravou o distanciamento e a raiva de grande parte do eleitorado, alimentando involuntariamente a reação cultural e política contra essa agenda. Quando as notícias refletem a opinião da redação em vez dos fatos subjacentes à história, Bob Cohn diz que a distorção é um problema de desonestidade extrema. A pesquisa de Cohn revelou uma mentalidade no New York Times que o torna um dos principais poluidores da notícia objetiva com opinião editorial. O viés das notícias no Times transformou simplesmente a primeira página em histórias cuidadosamente elaboradas para sustentar a agenda política geralmente reservada à página editorial. Essa mistura imprudente de fato e opinião, segundo Bob Cohn, é fraude jornalística. O New York Times assumiu a tarefa, consciente ou inconscientemente, de moldar a opinião pública para apoiar a agenda progressista socialista marxista de minar e destruir os valores americanos, crenças morais e instituições tradicionais. Ao fazer isso, o Times emula as táticas de propaganda do Dr. Joseph Goebbels, ministro da Informação da Alemanha nazista.
Essa afirmação bastante forte é sustentada pelo Manual de Estilo do Time sobre Enganação, descoberto por Bob Kohn. Mallard Fillmore, um pato cartunista que fala pelo New York Times por meio de seu criador, Bruce Tinsley, resume o duplo padrão que guia o Times. Quando uma matéria confirma nossos preconceitos liberais, vai para a primeira página. Quando não confirma, enterramos essa porcaria na B34. O New York Times não está sozinho nessa fraude jornalística. O Washington Post parece ser uma voz disposta para um fluxo interminável de histórias jornalísticas distorcidas e enviesadas que alimentam a quinta coluna progressista socialista marxista e secularizante. As conexões entre o Institute for Police Studies e o Post são antigas. O Post começou a assinar o Pacific News Service, ligado ao IPS, em 1983. Ao mesclar propaganda esquerdista com fatos de agências noticiosas legítimas nas histórias do Post, da primeira à última página, resta ao leitor questionar se, ou até que ponto, todos os seus artigos estão inclinados à esquerda. Em um artigo de dezembro de 1978, por exemplo, o Post publicou uma matéria sobre a acusação da National Lawyers Guild, NLG, de que Israel estava utilizando tortura e violando os direitos dos palestinos. A matéria deixou de informar ao leitor que o Congresso havia apontado a NLG como uma frente comunista e que a Organização para a Libertação da Palestina pagou as despesas dos delegados da NLG em sua missão de apuração de fatos no Oriente Médio. Apenas uma palavra descreve adequadamente a omissão pelo Post de fatos críticos como a orientação política da NLG: propaganda. O Washington Post utiliza muitas das mesmas ferramentas de manipulação que o New York Times aplica na edição de reportagens para adequá-las à sua orientação política. A poluição informacional promovida pelo Post e repassada aos seus leitores é tão perigosa para as liberdades americanas e para o sistema democrático quanto aquela gerada pelo Times. O Institute for Police Studies, IPS, mantém, há muito tempo, boas relações com o Washington Post. Karen DeYoung, editora sênior do Post, lecionou anteriormente na Washington School do IPS. Ela disse à turma de ativistas radicais de esquerda que a mídia liberal tende a não enxergar inimigos à esquerda. A maioria dos jornalistas hoje em dia, ela disse à classe, pelo menos a maioria dos jornalistas ocidentais, está muito ansiosa para procurar grupos guerrilheiros, grupos de esquerda, porque pressupõem que eles devem ser os mocinhos. Essas palavras repercutiram publicamente, e o Post a forçou a encerrar sua participação nos programas do IPS. Após visitar os sandinistas em 1978, durante o ataque ao governo da Nicarágua, ela negou que eles fossem marxistas, no momento em que havia escassez de informações precisas no Congresso americano para tomar decisões sobre o financiamento do governo Somoza. Ela afirmou que Daniel Ortega, líder das forças anti-Somoza, não era marxista e o descreveu como membro da facção mais moderada, que defende uma democracia pluralista. Ela retratou os sandinistas como revolucionários românticos e ignorou o fato de que Daniel Ortega idolatrava Fidel Castro. Segundo um alto desertor dos sandinistas, os líderes da década de 1980 consideravam DeYoung uma de suas aliadas mais importantes na mídia americana. William Arkin, um antigo militante da esquerda radical, trabalhou por muitos anos para minar a segurança nacional dos Estados Unidos, inclusive com a publicação de segredos nacionais e com uma constante disseminação de desinformação projetada para envenenar o apoio popular à proteção dos americanos contra ameaças. Michael Tremogli, do Philadelphia Bulletin, após citar extensivamente os escritos imaturos de Arkin, concluiu que as ideias de Arkin dizem tudo o que você precisa saber sobre a cobertura da mídia liberal tradicional sobre a guerra do Iraque. A cobertura é tendenciosa, está firmemente alinhada com os grupos anti-guerra e, pior de tudo, é apresentada como se fosse imparcial. A mídia tradicional liberal nutre um ódio e desprezo inatos por aqueles que estão nas Forças Armadas. Nada disso é novo para William Arkin, membro do IPS, que iniciou sua carreira anti-governo dos Estados Unidos no Center for Defense Information. Esse centro está interligado financeira e burocraticamente com o Institute for Police Studies. Na década de 1980, Arkin ajudou a criar a campanha Mares Livres de Armas Nucleares da Greenpeace International, que incluía a revelação das localizações de armas nucleares navais ao redor do mundo. Como pesquisador associado do IPS por 9 anos, ele expôs os planos confidenciais de contingência nuclear dos Estados Unidos a Leslie Gelb, para publicação no New York Times. Ele também repassou partes do plano à Islândia, ao Canadá e a outros aliados dos Estados Unidos em 1984, o que serviu de combustível para a propaganda anti-americana. Em janeiro de 1982, ele alertou os presentes no programa de desarmamento da Igreja Riverside, liderado por Cora Rubin Weiss, sobre a teologia nuclear agressiva do governo Reagan.
Arkin também participou do intercâmbio bilateral IPS-União Soviética em Moscou, em abril de 1982, junto com Marcus Raskin, o então diretor do IPS Robert Borozagi e Roger Wilkins. As revelações feitas por Arkin podem ter contribuído para a paranoia bem documentada do secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Yuri Andropov, sobre a possibilidade de um primeiro ataque nuclear por parte dos Estados Unidos. A retórica antissoviética estava particularmente elevada durante a campanha presidencial de Ronald Reagan em 1980. Contrariando as expectativas, ela não foi amenizada após a eleição. Na verdade, intensificou-se. A retórica forte de Reagan baseava-se em sua convicção de que a capacidade dissuasória americana havia sido colocada em dúvida pelo fortalecimento militar soviético ocorrido durante o governo Carter. O presidente Carter havia suspendido o desenvolvimento do míssil balístico intercontinental MX e do bombardeiro B-1, ambos foram reativados por Reagan. Do ponto de vista de Andropov, chefe do Partido Soviético, a retórica de Reagan e a retomada dos programas de armamento estratégico podiam muito bem fazer parte de um plano para realizar um ataque nuclear bem-sucedido contra a URSS. A retórica americana e os aprimoramentos militares, combinados com a paranoia de Andropov, fizeram do início da década de 1980, segundo Christopher Andrew e o ex-oficial da KGB Oleg Gordievsky, o período mais perigoso de tensão leste-oeste desde a crise dos mísseis de Cuba. No meio dessa tensão silenciosa, porém muito real, William Arkin agia como um chapeleiro maluco, jogando gasolina nas chamas perigosas que ardiam entre Washington e Moscou. Em resposta à situação deteriorada, Andropov teria iniciado uma operação de inteligência conjunta da KGB com a GRU, Inteligência Militar, sob o codinome Ryan, um acrônimo para Raket no Yadermoy Napadeni, ou ataque com mísseis nucleares. Em março de 1982, Vasily Krivokishia, um oficial da KGB, primeiro departamento, América do Norte, foi designado para assumir pessoalmente a responsabilidade pela coleta de informações da Ryan nos Estados Unidos. As operações de inteligência soviéticas também se intensificaram na Europa, especialmente os esforços de protesto para impedir a instalação de mísseis de cruzeiro com ogivas nucleares e de mísseis balísticos Pershing, cuja implantação estava prevista para o final de 1983. A OTAN conduziu o exercício de posto de comando Able Archer 83 de 2 a 11 de novembro de 1983, com o objetivo de praticar os procedimentos de autorização de uso de armamento nuclear. Planos de contingência soviéticos para um ataque surpresa contra o Ocidente previam o uso de um exercício de treinamento como disfarce para os preparativos de um ataque. Assim, os soviéticos eram assombrados pelo medo de que os planos ocidentais para um ataque surpresa à União Soviética pudessem ser a imagem espelhada dos seus próprios. A atmosfera permaneceu tensa à medida que os indicadores de ataque nuclear se multiplicavam durante o exercício da OTAN. Enquanto tudo isso se desenrolava entre as duas superpotências e seus aliados europeus, William Arkin e o Institute for Police Studies continuavam a lançar gasolina no fogo entre a OTAN e a URSS. O programa de desarmamento da Igreja Riverside ofereceu, em janeiro de 1982, um espaço para Arkin emitir um sombrio alerta sobre a agressiva teologia nuclear da administração Reagan. Não nos iludamos, a União Soviética e seu plano de defesa não tolerarão um ataque à pátria e responderão na mesma moeda. O livro de William Arkin, publicado em 2005, Codenames, Deciphering US Military Plans, Programs and Operations in the 9/11 World, inclui cerca de 3.000 nomes código da Segurança Nacional dos Estados Unidos, alguns dos quais ainda são classificados. Dana Priest, repórter do Washington Post, trocou uma série de reportagens não documentadas sobre a CIA e a guerra contra o terrorismo por um prêmio Pulitzer em 2006. Suas fontes, se é que existiam, eram anônimas. Acredita-se que uma dessas anônimas tenha sido amiga de Priest, Marion McCarthy, uma agente da CIA cujo ódio infantil pelo presidente George W. Bush supostamente a levou a trair a confiança que seu país havia depositado nela. Alguns relatos de Dana Priest sobre prisões da CIA para terroristas no exterior, cuja existência foi confirmada pelo presidente George W. Bush em 2006, pareciam histórias de fantasmas inventadas em volta de uma fogueira de escoteiras, especialmente uma história sussurrada sobre o Salt Pit e misteriosos detentos fantasmas terroristas. Essas histórias sobre prisões secretas não apresentam fatos nem corroboração. Então, como Dana Priest pôde ganhar outrora prestigioso prêmio Pulitzer? Prêmios por boatos e relatos fictícios, especialmente aqueles talvez copiados de bilhetes anônimos rabiscados na parede do banheiro feminino, pertencem a outra categoria literária. As histórias assustadoras de Priest poderiam não ser preocupantes até que se perceba o dano infligido à capacidade dos Estados Unidos de proteger seus cidadãos em tempos de guerra contra o terrorismo. Aparentemente,
Parte do material bruto de Dana Priest veio de Mary McCarthy, uma agente da CIA bastante medíocre por si só. Se Priest conseguiu colher algumas informações através de sua conveniente amizade com McCarthy, elas bem poderiam ter se tornado material para histórias instantâneas de fantasmas, escritas a lápis por Madame Priest. Mas a história piora. Descobriu-se que McCarthy era uma partidária democrata enquanto trabalhava na CIA. Partidarismo é sempre uma péssima ideia para quem ocupa posição sensível na segurança nacional. Segundo Jennifer Werner, escrevendo para o Accuracy Media, McCarthy colaborava estreitamente com a administração Clinton, que havia sido penetrada pelo IPS, além da equipe de política externa da campanha de John Kerry, incluindo Sandy Berger, Richard Clarke, Randy Beers e o deturpador anti-Bush Joe Wilson. O prêmio Pulitzer de Dana Priest parece cada vez mais um pagamento por sua atuação como parte de um esquadrão político anti-Bush. Espere. A verdadeira história piora. Dana Priest é formada pela Universidade da Califórnia em Santa Cruz, que foi corretamente rotulada por David Horowitz e Jacob Laskin como a pior escola da América. Com figuras como a professora comunista Angela Davis, laureada com o Prêmio Lenin da Paz pela Alemanha Oriental, o professor revolucionário William Donhoff e seus discípulos da extrema esquerda no corpo docente, surpreende que Dana Priest não tenha sido uma das relações reportáveis de Mary McCarthy ao setor de segurança da CIA. E a verdadeira história fica feia. A próxima sequência de eventos nos leva às cavernas da enganação e da desinformação no Washington Post. Jennifer Werner seguiu o rastro de volta, como diz o ditado, e descobriu mais sobre Dana Priest, orgulhosa ganhadora do Prêmio Pulitzer de 2006. Werner descobriu que os vínculos matrimoniais de Priest deixam forte aparência de conflito de interesses. Priest, ao que parece, é casada com William Goodfellow, ativista político da extrema esquerda e diretor executivo de longa data do Center for International Policy. O centro é um desdobramento progressista socialista marxista do Institute for Policy Studies. Uma de suas organizações irmãs é o radical Center for Defense Information. Outra é o Center for National Security Studies, de viés anti-inteligência, que foi liderado por Morton Alperin. Este último, em preparação para a eleição presidencial de 2008, uniu-se a George Soros em sua empreitada financeira de controle do Partido Democrata. Um fato curioso sobre o Center for Information Policy, de Goodfellow, é que ele foi criado com a ajuda de Orlando Letelier enquanto este trabalhava com o Institute for Policy Studies. O conteúdo da pasta de Letelier, que não foi destruída na explosão que o matou em 21 de setembro de 1976, revelou seus contatos diretos com os serviços de inteligência cubanos. A pasta também continha uma carta pessoal de Saul Landau, membro de longa data do IPS, que continua ativo em suas operações, ao chefe da inteligência cubana. Agora, ficamos com mais perguntas em aberto do que tínhamos no início. A história das fontes anônimas, do viés e da propaganda tecida por Dana Priest se transforma, agora, em uma possível operação de espionagem cubana e desinformação hostil. Operações secretas bem-sucedidas ocorreram com muito menos conexões entre os envolvidos do que as apresentadas nesta vinheta de intrigas, traições e fontes anônimas. Jennifer Werner é categórica em sua avaliação sobre Dana Priest. Dana Priest não deveria ser permitida se esconder atrás do véu esfarrapado das fontes anônimas. A reportagem premiada com o Pulitzer de Priest não apenas carece de evidências, mas parece um esforço cuidadosamente planejado e plantado para sabotar a guerra ao terror, uma ação que colocou os americanos em maior risco de ataques terroristas. A conspiração McCarthy-Priest-Goodman, e possivelmente Saul Landau, amigo de Fidel Castro, levanta questões abertas sobre um possível papel desempenhado pela inteligência cubana. Leis americanas de espionagem foram violadas? Esta seria mais uma história sobre um cobaia cubano infiltrado na inteligência dos Estados Unidos? O principal articulista do Washington Post, Robert Kaiser, entende algo sobre traidores, desinformação, espionagem e talvez até assassinato. Em fevereiro de 1981, Kaiser contou com Philip Agee, um notório desertor da CIA que se juntou ao Instituto de Estudos Políticos e cuja exposição de agentes da CIA em campo pode ter resultado no assassinato de Richard Welch, morto a tiros em frente à sua casa em Atenas após sua identidade e residência terem sido divulgadas na revista Coultersby, de Agee. A colaboração entre Kaiser e Agee focou em um documento oficial do governo dos Estados Unidos intitulado Interferência Comunista em El Salvador. Baseado em documentos capturados e outras informações sólidas, o documento revelou a extensão do envio de armas soviéticas e cubanas aos guerrilheiros em 1979. Porém, Jeffrey Stein, ex-bolsista do IPS, telefonou para Peter Osnos, editor nacional do Washington Post, expressando incredulidade de que o Post deixaria de examinar criticamente o documento oficial dos Estados Unidos. Enquanto isso, Philip Agee,
auxiliado por seus novos amigos cubanos, em abril de 1981 lançou um ataque de 46 páginas contra o documento e o distribuiu pelo boletim Covert Action Information Bulletin, patrocinado pelo IPS. Robert Kaiser utilizou a crítica de Agee em seu próprio artigo de ataque aos Estados Unidos, citando Agee como fonte. Contudo, um editor do Washington Post afirmou que a citação era desnecessária. Assim, Agee tornou-se uma fonte não reconhecida e um recorte inconveniente deixado no chão da redação. Dada a passada cumplicidade de Kaiser com a extrema-esquerda e o IPS, pareceu sensato aos editores do Washington Post censurar a verdade que começava a vazar das fontes não identificadas de Dana Priest sobre prisões secretas. Em 11 de junho de 2007, o artigo de Robert Kaiser intitulado Segredos Públicos foi publicado na edição dominical do Post. Nele, Kaiser explicou a disputa entre imprensa e governo com fatos qualificados por aparentemente, ou seja, não apresentou fatos. Kaiser escreveu que sabia que Dana Priest tinha muitas fontes, mas não sei quem eram. Ele entregou-se ao descuido, citando o editor executivo do Washington Post, Leonard Downey Jr., dizendo: a reportagem de Dana Priest levantou questões importantes para os eleitores americanos sobre como seu país estava tratando os prisioneiros, e suscitou questões significativas de liberdades civis. Eleitores? Por que eleitores? A menos que o Post estivesse focado em influenciar eleitores anti-Bush e pró-democratas. Segredos americanos foram divulgados com a finalidade expressa de influenciar eleições? Poderia ser que os noticiários do Post não fossem justos e equilibrados. Kaiser prossegue apresentando uma lição seletiva sobre a primeira emenda da Constituição. Ele escreve que o governo classifica excessivamente com abandono e que agir como se revelar qualquer informação classificada ameaçasse a segurança nacional parece absurdo. Contudo, anteriormente Kaiser, ao explicar como jornalistas como Dana Priest e ele próprio atuam, disse que o artigo dela foi montado como um arranha-céu de Lego, peça por peça. Muitas vezes as fontes que ajudam os repórteres nem percebem que contribuíram com uma ou duas peças para a construção. Se essa última afirmação é verdadeira, então o muro de segredos oficiais precisa ser forte e alto para manter os construtores de peças afastados. Kaiser não diz ao leitor que agentes de espionagem de países hostis estão construindo seus próprios arranha-céus de Lego, peça por peça. Por isso, o governo ergue muros altos para proteger segredos oficiais. O que acontece quando membros da imprensa constroem um arranha-céu de Lego que auxilia e facilita as tarefas de espionagem de serviços de inteligência hostis? As reportagens de Dana Priest, por exemplo, incluíram um fornecedor de peças de Lego conscientemente ou não, Mariel McCarthy, membros da extrema-esquerda, o marido de Priest, William Goodfellow, e potenciais ligações com o serviço de inteligência cubano através de conexões no Instituto de Estudos Políticos e da colaboração pessoal de Robert Kaiser com o desertor da CIA Philip Agee. Os artigos de Priest foram usados como cobertura para construir uma frente de espionagem. Dana Priest não citou uma única fonte para suas histórias fantasma. Alguns de seus fontes seriam oficiais de inteligência hostis manipulando fatos para seu uso. A desinformação é mais eficaz quando oficiais de inteligência hostis conseguem influenciar jornalistas nativos a usar suas peças cuidadosamente moldadas em suas reportagens. Os leitores de suas matérias não podem julgar porque ela não citou fontes. Pode-se ter certeza de que algumas de suas fontes não eram amigas de Philip Agee. No mínimo, pode-se assumir com segurança que as divagações de Priest foram colhidas e serão usadas por aqueles que desejam mal aos americanos. Ela tornou-se uma fonte não reconhecida, similar a Robert Kaiser muitos anos atrás, quando ele pilhou a crítica de Philip Agee a um documento oficial do governo dos Estados Unidos sobre o fornecimento de armas soviético-cubanas a guerrilheiros comunistas em El Salvador. A propaganda e desinformação contra a América, usadas por aqueles que desejam destruir os Estados Unidos, podem muito bem se basear nos escritos de Priest. Uma das críticas mais contundentes à mídia americana tendenciosa veio da boca de uma fonte improvável em outubro de 2007. General Ricardo Sanches, general aposentado do Exército e comandante das tropas americanas no Iraque entre 2013 e 2004, proferiu um discurso a jornalistas militares começando por criticar duramente a administração Bush e o Departamento de Estado pela falta de uma estratégia viável no Iraque e pela sucessão de erros cometidos. O general aparentemente acomodou os repórteres reunidos em sua confortável zona anti-Bush. Contudo, na segunda parte do discurso, ele mudou abruptamente o tom e passou a criticar severamente a imprensa, o que aparentemente deixou os jornalistas em silêncio, incapazes de registrar o que ele havia dito. Nem o New York Times nem os jornais do Grupo EARS mencionaram a fala. A United Press International e a Associated Press também omitiram a história.
Um repórter do Washington Post escreveu um longo texto sobre a primeira parte do discurso de Sanches e dedicou apenas um breve trecho ao seu ataque à mídia no final. Talvez tenha sido algo que o general disse: ao longo desta guerra, eventos taticamente insignificantes se tornaram derrotas estratégicas para a América por causa do tremendo poder e impacto da mídia. Seu critério de valor é quantas manchetes na primeira página vocês conseguem, e, infelizmente, alguns de vocês vão comprometer sua integridade. Parece que, enquanto conseguirem uma manchete na primeira página, pouco ou nenhum respeito têm pelos danos colaterais que causam. O último suspiro da ética de vocês foi facilitado pelas organizações-mãe, que escolheram se alinhar a agendas políticas. O que está claro para mim é que vocês perpetuam a política partidária corrosiva que está destruindo nosso país e matando nossos militares que estão em guerra. A profissão de vocês permitiu que agendas externas manipulassem o que o público americano vê na TV, o que leem em nossos jornais e o que acessam na internet. Para alguns de vocês, a verdade tem pouco ou nenhum valor se não se encaixar em suas próprias noções preconcebidas, preconceitos e agendas. Ao avaliar várias entidades da mídia, algumas estão, sem dúvida, engajadas em propaganda política descontrolada. Esta é a pior demonstração de jornalismo possível. Nosso exército deve acolhê-los em nome da democracia. Mas vocês lhes devem jornalismo ético. A propaganda política a qual o general Sanches se refere é um exemplo de como o movimento progressista socialista marxista utiliza a mídia mainstream para marxizar o americano interior e transformar cuidadosamente os valores e tradições culturais do país para aqueles que aceitarão a visão socialista gramsciana do mundo. Mídia alternativa. Quando os cofundadores do Instituto de Estudos Políticos, IPS, Marcus Raskin e Richard Barnett, concluíram no início dos anos 1970 que uma mudança revolucionária não ocorreria em um futuro imediato nos Estados Unidos, perceberam que sua estratégia precisava ser modificada. Raskin e Barnett entenderam que, enquanto desenvolviam uma estratégia para o longo prazo, deveriam se desvincular da imprensa subterrânea e substituir essas vozes essenciais de propaganda e desinformação por comunicações que tivessem maior credibilidade perante a superestrutura burguesa governante. Mídia alternativa tornou-se um termo camuflado aceitável pela esquerda, seguindo um consenso alcançado pelos membros do Underground Press Syndicate em 1972 e seu uso geral ao longo dos anos. A extrema esquerda se gaba de possuir um conjunto vasto de revistas, jornais, programas de rádio e blogs que complementam a mensagem da elite progressista socialista marxista para as massas. David Horowitz destaca que um princípio operacional padrão da esquerda é a responsabilidade dos jornalistas progressistas de suprimir fatos que prejudiquem a causa progressista e imprimir somente as verdades que a apoiem. The Nation é a maior e mais popular revista de esquerda. Seu editor, Vitor Navasky, tem raízes profundas no movimento radical de esquerda que busca derrubar o governo dos Estados Unidos. Essa revista atende membros do movimento progressista socialista marxista com artigos criticando duramente lobistas corporativos, exploradores de petróleo e executivos gordos e ricos. Textos carregados de ódio miram aqueles que supostamente destroem as liberdades civis, bem como lucradores de guerra, abusadores dos direitos humanos e políticos cujos cortes de impostos causam devastação real aos menos favorecidos. Questões importantes de segurança nacional em 2007 abordadas pela revista incluem a suposta guerra aérea secreta no Iraque e o uso de bombas de fragmentação, além de uma nova postura em relação a Havana, Cuba pós-Fidel. Uma edição especial de maio de 2007 tratou da sobrevivência à crise climática, o que deve ser feito. Um exemplo da poluição tóxica da sociedade americana promovida por The Nation é seu recurso à baixaria e ofensas. Al Franken, por exemplo, chamou o comentarista conservador de rádio Rush Limbaugh de grande idiota gordo e disse que ele fora mórbido obeso. Os anúncios em The Nation também refletem a postura de vale tudo da diretoria editorial. Nas páginas da revista, pode-se comprar o livro do anarquista, uma revista com a manchete Foda-se a mídia corporativa, uma gravação erótica por telefone para adultos, ou uma viagem a Havana que viola as leis americanas. O editor e publisher da revista Progressive, Matthew Rothschild, coloca a publicação em perspectiva. Os Estados Unidos não têm mãos limpas no mundo. A história dos últimos 50 anos é a história da guerra e repressão dos Estados Unidos em um país do terceiro mundo após outro. Outra investida propagandística foi disparada por Barbara Ehrenreich, também membro do IPS. Temos uma escolha. Ou elevamos todos os salários ao nível de salário digno ou expandimos muitos programas governamentais que tornam a vida um pouco mais fácil para famílias de baixa renda. Howard Zinn acrescenta uma linha de propaganda de apoio. Devemos reconhecer a grandeza desta geração por lançar um movimento mundial contra a dominação corporativa. A capa da edição de junho de 2007 denigre aqueles que escolhem o serviço militar,
em um desenho que mostra um recrutador com um cão feroz ao lado pisando em estudantes universitários sêminos durante as férias de primavera e os incentivando a olhar para cima de sua bebedeira de cerveja, arremesso de sacos de feijão e lançamento de futebol por um momento e contemplar um ou dois emocionantes períodos de serviço em uniforme militar. O Instituto de Estudos Políticos, IPS, fundou a publicação In These Times como um porta-voz da propaganda da agenda da esquerda em 1976. Essa publicação quinzenal se intitulava O Jornal Socialista Independente. A ideia por trás desse órgão de propaganda do IPS era a criação de um movimento de massa pelo socialismo que pudesse ser sustentado a longo prazo. As atividades a serem desencadeadas, conta S. Steven Power em Covert Cadre, abraçariam o espírito do antigo movimento socialista de 1919, o movimento comunista inspirado pelo exemplo da Revolução Russa e a nova esquerda dos anos 1960. Como os artigos da In These Times tinham o objetivo de forjar a unidade contra o capitalismo, estavam recheados de artigos que elogiavam figuras revolucionárias do terceiro mundo, movimentos de libertação marxistas, comunistas europeus e líderes radicais de esquerda nos Estados Unidos. Vários sindicatos americanos apoiaram a In These Times, incluindo a United Auto Workers, UAW, e a American Federation of State, County, and Municipal Employees, AFSCME. O IPS publicou a In These Times até junho de 1982, quando transferiu as operações para a Mid-Atlantic Publishing Company. Entre 2013 e 2008, a revista de esquerda incluiu artigos sobre a mídia corporativa dos Estados Unidos que frustram veículos progressistas e socialistas menores. Norman Solomon, por exemplo, argumentou que a degradação do jornalismo e do entretenimento de massa está entrelaçada com o poder corporativo predominante que sufoca praticamente todas as facetas da vida política e social do país. O Instituto de Estudos Políticos criou várias organizações de esquerda nos anos 1970. Algumas tiveram muito mais sucesso que outras. A revista Mother Jones, por exemplo, foi um sucesso instantâneo em promover a agenda da esquerda com artigos sobre feminismo, ambientalismo, problemas do terceiro mundo, perigos da energia nuclear e ridicularização do conservadorismo político. S. Steven Powell relata ainda como o IPS mascarou sua relação com a revista no artigo intitulado Quem está por trás da Mother Jones? Apesar da declaração virtualmente afirmada pelo editor de que a revista não falava em nome de bancos ou corporações, não foi mencionada sua ligação antiga com o IPS. A Fundação para o Progresso Nacional, editora da Mother Jones, descreveu seu propósito em 1975 como realizar na costa oeste as atividades filantrópicas e educacionais do Instituto de Estudos Políticos. Powell também observou que a Mother Jones advogava sutilmente por um socialismo gradual. Artigos na Mother Jones fomentaram a nova esquerda, conduziram campanhas difamatórias contra a administração Reagan e disseminaram dúvidas sobre os mercados livres e corporações. Entre os temas abordados entre 2002 e 2008 estavam É hora da esquerda reclamar o termo anarquia, quebrando janelas por um mundo melhor, culpar a América em primeiro lugar e a Deus, nova ordem mundial, mantenha viva a ideia global. Membros do Partido Comunista dos Estados Unidos marcam presença em muitas reuniões do IPS, inclusive nas coorganizadas pelo caucus progressista do Congresso em salas do Capitólio. O Partido Comunista costuma montar uma mesa com literatura gratuita, listas de assinaturas para contatos futuros e mais propaganda, além de distribuir seu jornal semanal, o People's Weekly World. Em muitos casos, o jornal é distribuído gratuitamente. Este escritor recebeu uma cópia do People's Weekly World em uma reunião do IPS Caucus Progressista do Congresso em janeiro de 2001, quando uma estratégia estava sendo desenvolvida para sustentar a alegação de que os republicanos roubaram a eleição de novembro de 2000. Cópias gratuitas do People's Weekly World também foram obtidas na conferência Campaign for America's Future de Robert Borosage, ex-diretor do IPS, em junho de 2004 e 2007. A habitual lama anti-americana escorria dessa folha de propaganda comunista. 100.000 grevistas dos trabalhadores em comunicações da América. Discurso de Bush defende o indefensável. Parem a tortura. Demitam Rumsfeld. Fora Bush. Grupos de viagem desafiam as políticas de Cuba de Bush. Proprietários de bares gays dizem não a Coors novamente, e empresas americanas usam chantagem no livre comércio com a América Central. Em 2007, as informações de assinatura foram oferecidas em espanhol e inglês, um jornal nacional bilingue com alcance popular e notícias e análise do Partido Comunista dos Estados Unidos e dos partidos comunista e operário de todo o mundo. A Liga Jovem Comunista dos Estados Unidos diz que lutamos juntos por uma América socialista, por empregos, pela juventude, contra o racismo e a opressão, e pela paz, e muito mais.
Uma ampla gama de outros canais de propaganda de esquerda bombardeiam rotineiramente a sociedade americana a partir de seus recantos e sombras no mundo das comunicações. O Pacific News Service, por exemplo, goza de distribuição nacional de suas notícias e análises tendenciosas à esquerda para a mídia tradicional. Fundado em 1969 por Franz Surman, citado extensivamente em Gramsci's Marxism, de Karl Bogh, o material original veiculado pelo Pacific News Service era radicalmente estridente. O afiliado do IPS na costa oeste, o Bay Area Institute, começou a suavizar sua mensagem marxista revolucionária nos anos 1970, enquanto Raskin e Barnett passaram a mascarar sua mensagem contracultural anterior. Os órgãos de propaganda da esquerda radical também alimentam a mídia mainstream, pervertendo a objetividade de muitos veículos impressos e eletrônicos. John Kavanagh, diretor do IPS, disse a apoiadores em carta de novembro de 2004 sobre o sucesso do Instituto em atingir um público cada vez maior com mensagens que ajudam a mudar a opinião pública. Os relatórios anuais do IPS sobre salários de COR tornaram-se referência para CNN, Time, New York Times e Los Angeles Times, além de mais de 350 outros jornais. Os acadêmicos do IPS Gabose Kavanagh também estão usando rádio, filmes, vídeos e mídia eletrônica para alcançar novas pessoas de novas maneiras. A National Public Radio, NPR, dos Estados Unidos aceita uma grande quantidade de dinheiro dos contribuintes e nega reportagens objetivas, alinhando fortemente sua programação com a esquerda progressista socialista marxista. Richard Hall observa que a NPR parece ter um número infinito de histórias sobre fracassos do setor privado, mas raras reportagens sobre esquemas socialistas, muito menos suas fraquezas. Muitas estações da NPR, aponta Hall, estão agora transmitindo a BBC em parte para continuar a propaganda do pensamento socialista entre os americanos. Em outras ocasiões, a NPR tenta sufocar seus convidados para persuadi-los a repetir as opiniões dos produtores sobre a guerra do Iraque, para depois se incomodar quando a verdade é exposta nas ondas públicas. Bill Moyers, um membro certificado de longa data da esquerda, usou a Public Broadcasting Service para vender sua marca bastante desagradável de propaganda contra a riqueza privada, corporações e políticas governamentais. Moyers acusou, por exemplo, o presidente George W. Bush de perseguir uma agenda radical de direita que incluía uma corrupção crônica capitalista sem vergonha. Nesse processo, Moyers tornou-se multimilionário saqueando dinheiro público. Políticos progressistas socialistas marxistas estão usando a democracia americana para destruir a democracia americana. Ou seja, para a esquerda, a atividade política, conforme aconselhado por Antônio Gramsci, é toda sobre a luta pela transformação socialista. Mensagens populistas sobre a perda de programas sociais que preenchem necessidades humanas, um governo controlado por corporações quebrando contrato social com os trabalhadores, saúde, salários justos, pensões e a ganância dos líderes corporativos, tudo sublinha o processo de marxização das massas. Progressistas socialistas marxistas estão usando o processo democrático para educar os americanos de maneiras que levarão à transformação cultural e abrirão a porta para a governança socialista. Para Gramsci, explicou Karl Boggs, a revolução repousa em um conhecimento político ativo que incorpora consciência das necessidades humanas, objetivos e consciência. Para a esquerda, educação e transformação cultural são cruciais para alcançar o poder político. A governança socialista na América é considerada necessária para bloquear a continuação da globalização econômica, essencial à posição dos Estados Unidos na competição geopolítica com a Rússia, seus parceiros estratégicos e o islamismo militante. A democracia na América gira em torno de cerca de 513 mil cargos eletivos nos Estados Unidos. Como uma grande jiboia constritora, progressistas socialistas marxistas americanos vêm lentamente estrangulando a vida do outrora Partido Democrata dominado pelo liberalismo, substituindo sua agenda de governo grande por uma série de políticas e programas progressistas socialistas marxistas severos. Apesar da eleição contestada de George W. Bush, o Instituto para Estudos Políticos manteve considerável influência no Capitólio por meio de sua associação com o caucus progressista do Congresso. Em um memorando de 4 de dezembro de 2000, o diretor do IPS, John Kavanagh, escreveu que em reunião com aliados no Congresso encontramos unidade progressista e otimismo em 5 questões cruciais: transformação do sistema eleitoral e financiamento de eleições, assistência médica universal, começando pelas crianças. Kavanagh acrescentou que isso deveria ser conquistável com uma forte e consolidada mobilização, política de drogas e reforma das sentenças, redução da desigualdade salarial e de riqueza, e o fim da globalização liderada pelas corporações. Kavanagh continuou afirmando que o IPS está comprometido em desempenhar um papel central em pesquisa,
mobilização e ativismo cidadão em duas áreas principais onde nossos principais partidos políticos não têm respostas: controlar o poder corporativo e acabar com o sistema de guerras. Sobre todas essas questões, o diretor do Instituto escreveu que o IPS ajudou a formar coalizões para construir unidade e focar os esforços dos ativistas em todos os níveis, das comunidades até o Capitólio. 4 anos depois, Kavanagh escreveu uma carta resignada em 3 de novembro para queridos amigos, lamentando a derrota de John Kerry e a reeleição do presidente Bush. Quero que saibam, lamentou ele, que nós do IPS compartilhamos a profunda decepção de que os objetivos progressistas de alcançar igualdade e justiça aqui e no mundo parecem estar muito mais distantes. Não demorou, contudo, para que o IPS e seus aliados voltassem ao ataque. É hora de os progressistas lançarem um desafio abrangente e extrema concentração de riqueza na América, clamou Garo Perovitz, ex-fellow do IPS, no início de 2005. Isso não é apenas moral e economicamente correto. Vários acontecimentos sugerem que também é uma das áreas onde os progressistas podem assumir ofensiva política agressiva. Em meados de 2008, a perspectiva dos progressistas socialistas marxistas parecia ter melhorado significativamente. Lance Self escreveu na International Socialist Review, por exemplo, que o aumento do apoio público à rede de segurança social, sinais de crescente preocupação pública sobre a desigualdade de renda e um apetite reduzido por políticas assertivas de segurança nacional melhoraram o cenário político para os democratas à medida que a campanha presidencial de 2008 se iniciava. Um ator importante na política do movimento progressista socialista marxista é Robert Borosage, ex-diretor do IPS e, em 2008, co-diretor da Campaign for America's Future, fortemente alinhada ao IPS. Na visão de Borosage, o IPS está envolvido na luta pelos princípios subjacentes e direção futura da própria cultura política. Ele concentrou todas as suas energias, conforme detalhou em entrevista a S. Stephen Powell em 1983, para mover o debate interno do Partido Democrata para a esquerda, criando uma presença invisível do IPS dentro do partido. A campanha presidencial de 2008 tornou-se o ápice dos esforços de Robert Borosage para infiltrar uma presença progressista socialista marxista invisível dentro do Partido Democrata. Ao mesmo tempo, o sinergismo dos centros intelectuais e jornalísticos com Rubin Imperium, nos níveis estadual e nacional, forneceu uma base operacional sólida para conquistar o poder político subvertendo o processo democrático. Caucus Progressista do Congresso. Com uma base de 72 membros no início de 2008, o caucus representava quase um terço da maioria democrata de 232 membros na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. Fortalecidos por sua nova influência dentro do Partido Democrata e da Câmara, os membros do caucus buscaram estender seu poder a novas arenas. O caucus segue sua agenda de caucus progressista há muito tempo, incluindo saúde acessível, comércio justo, direitos e liberdades civis, paz global e proteção ambiental. Em 2007, com a assistência do Instituto para Estudos Políticos, o caucus começou a desenvolver propostas políticas específicas nas áreas de imigração, comércio, gastos com a guerra do Iraque e outros temas vulneráveis à exploração progressista socialista marxista. A representante dos Estados Unidos Lynn Volsey, co-diretora do caucus junto com a representante Barbara Lee, vangloriou-se um pouco ao comentar sobre o peso do caucus progressista socialista marxista em relação à guerra do Iraque. Somos uma força com que se deve contar e sabemos disso. O caucus progressista do Congresso está confortavelmente aninhado sob a asa dos democratas socialistas da América, representante dos Estados Unidos na Internacional Socialista, o que assegura solidariedade com o movimento socialista mundial. O senador Bernie Sanders, socialista declarado e único membro do Senado no caucus, fornece um elo importante entre o caucus e os democratas socialistas. O suporte operacional ao caucus tem sido fornecido pelo Instituto para Estudos Políticos desde sua criação, em 1990. O IPS oferece aos membros abordagens ousadas para questões nacionais e internacionais, com pesquisas que mostram como prioridades orçamentárias federais distorcidas sob a perspectiva comunista gramsciana causam desigualdades econômicas, políticas e raciais, explicaram os editores da revista The Nation. O IPS também leva os membros do caucus a comunidades vulneráveis para ver os efeitos dessas desigualdades de perto. As viagens de ônibus patrocinadas pelo IPS, as visitas guiadas e as discussões no local são ferramentas-chave na caixa de ferramentas gramsciana do IPS para angariar apoio à governança socialista. Hugo Chávez usou a mesma abordagem populista para conquistar votos nas favelas de Caracas que o ajudaram a chegar ao poder. Evo Morales seguiu uma abordagem semelhante com os povos indígenas na Bolívia. Em última análise, o caucus progressista do Congresso,
o Instituto para Estudos Políticos, os Democratas Socialistas da América e a Internacional Socialista trabalham em solidariedade para mudar a perspectiva cultural na América. O primeiro passo é substituir a palavra progressista por socialismo e marxismo, quando, na verdade, são uma mesma coisa. Isso significa, explica Malachi Martin em The Case of This Blend, abandonar todas as referências a Lenin, Marx, revolução, ditadura do proletariado e paraíso dos trabalhadores em favor de ideias como consenso nacional e unidade nacional. Isso implica que os marxistas gramscianos, chamados aqui de progressistas socialistas marxistas para destacar sua base filosófica comum, devem participar do processo democrático normal e aceito nos Estados Unidos. Lobbying, exercer influência, votar e jogar conforme o amplo espectro dos processos congressionais são pré-requisitos para os membros do caucus progressista e socialista marxista do Congresso. Gramsci foi além, escreve Malachi Martin, ao dizer que os marxistas no mundo teriam que se comportar em todos os aspectos como os democratas ocidentais, não apenas aceitando a existência de muitos partidos políticos, mas forjando alianças com alguns e amizades com outros. Eles teriam que defender o pluralismo, de fato. O Instituto para Estudos Políticos, IPS, funciona como a casa de ideias e marionetista do caucus progressista do Congresso. Ele fornece aos membros do caucus uma agenda socialista coerente e soluções audaciosas e viáveis para os problemas mais difíceis do país. Em seu relatório anual de 2004, o IPS descreveu a implementação de novas formas de organizar nossos recursos para maximizar seu impacto na criação de um país e mundo onde a democracia, os direitos humanos, a justiça, o equilíbrio ecológico, a diversidade e a paz possam se expandir. Essas atividades podem ser legitimamente classificadas como exemplos da filosofia da praxis de Gramsci. O Instituto delineou sua grande estratégia para estimular uma revolução cultural silenciosa dentro dos Estados Unidos que levaria os progressistas socialistas marxistas ao poder. Os estudiosos públicos do IPS e pesquisadores ativistas continuam a trabalhar em estreita colaboração com dezenas de outros grupos para fortalecer a infraestrutura progressista neste país, em particular através de uma nova rede Cities for Progress que conecta autoridades locais eleitas a ativistas para construir campanhas nacionais. 2. Um vínculo revitalizado entre o caucus progressista do Congresso e progressistas por todo o país e 3. Mecanismos para conectar milhares de acadêmicos progressistas ao debate público. Campaign for America's Future. Os líderes da esquerda americana ficaram eufóricos em junho de 2007 ao acreditarem que a maré havia virado. Os últimos 25 anos de domínio conservador haviam acabado. O momento para o movimento progressista socialista marxista havia chegado. Nenhum estava mais satisfeito com essa virada, nem mais dedicado a tirar proveito desse aparente declínio do que Robert L. Borozagi, ex-diretor organizacional do Centro Anti-Inteligência Center for National Security Studies, diretor do Instituto para Estudos Políticos, diretor de campanha do reverendo Jesse Jackson à presidência, presidente do Institute for America's Future e co-diretor da Campaign for America's Future. Graduado em Direito pela Yale Law School, Borozagi ajudou o IPS em 1972 a criar o Project on National Security, que preparava estudos críticos sobre agências de inteligência do governo dos Estados Unidos, CIA, FBI e NSA, e coletava informações sobre programas de segurança corporativa e privada, alarmando corporações transnacionais cujos empregados frequentemente eram alvos de sequestros em várias partes do mundo. Em 1974, o IPS transferiu a iniciativa anti-inteligência para fora de sua esfera direta de controle. Uma nova entidade legal foi criada, o Center for National Security Studies, sob a direção de Robert Borozagi. O novo centro operava sob o guarda-chuva do Fund for Peace, estreitamente ligado ao IPS e seus financiadores. Peter Weiss, por exemplo, era simultaneamente presidente do conselho do IPS e membro do comitê executivo do conselho de curadores do Fund for Peace. Em 2004, enquanto Borozagi ainda estava plenamente engajado na luta pelos princípios subjacentes e direção futura da cultura política em si por meio da Campaign for America's Future, ele ainda encontrava tempo para servir ao Rubin Imperium como membro do conselho de diretores do IPS. Em mais de 3 décadas tentando transformar a cultura americana rumo à conquista do poder político pelos progressistas socialistas marxistas, Borozagi nunca se afastou muito do Instituto para Estudos Políticos. Como suas palavras revelaram em junho de 2007, Borozagi é um dos verdadeiros crentes da radical esquerda. Robert Borozagi proferiu o Straight Talk 2007 em 18 de junho de 2007, para mais de 3.000 participantes da conferência da Campaign for America's Future Take Back America 2007. Ele apresentou essa quase perfeita propaganda política para uma plateia entusiasta da esquerda.
Demonizou os conservadores, enquanto exaltava os progressistas como águias que salvariam os americanos trabalhadores daqueles diabos que lucram com sucesso corporativo. A esquerda cravaria uma estaca no coração daqueles que romperam o contrato social público. Não importa que o mundo tenha mudado e que a economia americana estivesse se adaptando à globalização. Em vez de esclarecer explicando a transição de uma economia nacional para uma economia mundial integrada, Borzage e seus acólitos progressistas socialistas marxistas preferem se esconder por trás da verdade projetando imagens na parede da caverna de Platão que não correspondem à realidade do mundo iluminado pelo sol. No que tange à propaganda política, o Straight Talk 2007 seleciona apenas algumas verdades, amplamente divulgadas pela incessante propaganda de esquerda, para tornar as generalizações abrangentes de Borzage atraentes para os incautos. Em vez de conduzir todos os americanos, incluindo aqueles rotulados como trabalhadores pela esquerda, a uma vida melhor, uma economia melhor e segurança para eles e seus filhos no futuro, a verdadeira promessa progressista é guiar o povo americano por uma estrada de tijolos amarelos cheia de histórias mágicas que, eventualmente, produzirão uma pobreza coletiva além da imaginação da maioria das pessoas. Straight Talk 2007. Nosso tempo chegou. Os progressistas estão em movimento. Estamos conduzindo o debate político. As eleições de 2006 expuseram o colapso do conservadorismo. Em 2006, os americanos já não aguentavam mais. Eles votaram por mudança, do Senado dos Estados Unidos até os conselhos municipais locais. Os conservadores agora correm para se desvincular do desastre Bush. O esquadrão de fogo circular se formou. O conservadorismo falhou porque interpreta mal o mundo. Suas concepções erradas de política externa nos deixaram menos seguros e mais vilipendiados pelo mundo. Suas estratégias sociais e políticas nos afastam em vez de nos unir. Grandes maiorias de americanos agora entendem que estamos no caminho errado. Eles buscam uma nova direção. Querem liderança audaciosa, com soluções reais para desafios reais. Os progressistas agora lideram o debate. Os americanos querem cada vez mais o fim do desastre no Iraque. Em energia limpa, saúde, comércio, acesso a universidades acessíveis, uma maioria crescente busca ação. Mas, enquanto os americanos se movem para o nosso lado, as ideias conservadoras ainda prendem nossa imaginação e a máquina de mensagens conservadora, apoiada por poderosos lobbies corporativos, ainda sufoca nosso progresso. Precisamos de um novo contrato público que as corporações estão destruindo. Precisamos dar poder aos trabalhadores e responsabilizar executivos perante a lei. Precisamos de uma estratégia econômica global em comércio e investimentos que funcione para a nação, não apenas para multinacionais sem pátria. Os americanos exigem o fim das custosas políticas de energia do petróleo. A saúde volta à agenda. É hora de enfrentar as indústrias de seguros e de medicamentos, insistindo que este país se junte a todas as outras nações industriais ao fornecer saúde acessível e de alta qualidade para todos. Por mais de um quarto de século, os conservadores dominaram nossa política. Criaram uma sociedade onde nos afastamos em vez de nos unir, uma economia onde americanos da classe trabalhadora e média trabalham mais e por mais tempo apenas para se manterem à tona. Deixaram nossa nação menos segura no exterior e nossos cidadãos com menos prosperidade compartilhada em casa. É hora de mudar. Podemos construir uma nação mais justa e próspera. Os conservadores falharam. A luta pela próxima era começou. Robert L. Borzage, co-diretor, Campaign for America's Future, junho de 2007.